Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade, que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando eu Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Consciência divina nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas da tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Deixa eu dar boa noite aqui para minha irmã de Fatimo, para o meu irmão Oswaldo Borges e para o meu irmão José Bonfim. Opa! Ótima noite. Então, o Hilton chegando aí também. Ótima noite, Hilton. Sérgio, você pode ler para nós, por favor? Página 212. Sim. Roberto. Oi, Rodrigues. Pode ser boa noite para o nosso irmão? Qual? Pode ser boa noite para o nosso irmão? Pode ser? É? Pode ser? Pode. Ah, tá. É porque você falou meu irmão, aí eu tô achando que você tá tirando a gente de tempo. Oxe, É brincadeira. é brincadeira dele. Irmã de Meu Fatimo, Deus, nosso tudo irmão bom. do Borges e o nosso irmão José Bonfim. Ele tá brincando, eu entendi o que ele quis dizer. Ele É tá porque é nosso. brincando, É porque é entendi. nosso. Vamos lá. Tá bom. Nosso irmão Hilton também. Então, por favor. Começando a leitura, ali onde está escrito Consciência Universal, quase no meio da página. É. Lá. É. Então, Consciência Universal, personificação dos impulsos universais. O impulso da vontade de criar em mútua retenção com o impulso do propósito de experienciar a si mesmo. A inteligência em mútua retenção com o amor. E o impulso da vontade inteligente em equilíbrio com o impulso de propósitos amorosos. Tendo dado essa descrição da consciência universal em palavras intelectuais, você não estará mais perto do poder, você não estará mais perto
de poder apreciar a sublime magnificência e grandeza do poder, nem da beleza, nem da alegria, da harmonia, nem do êxtase contido na cor e som, muito além de sua dimensão. Somente nós, que ascendemos nas frequências vibratórias de consciência até os portais ou limites do equilíbrio da consciência universal, é que experimentamos e podemos irradiar, sem desejar realizá-lo, o êxtase da autoconsciência do verdadeiro potencial, a maravilhosa alegria da realização pessoal, sem levantar um dedo. Uso este último termo como uma metáfora, uma vez que, mesmo mantendo a minha individualidade, sou ativo apenas em consciência e já não sou, de nenhum modo, físico. Não tenho sido desde a minha contínua ascensão espiritual em outras dimensões, depois de minha morte na cruz. Talvez você se Uma parte pergunte, aqui me ocorreu agora nessa última frase aqui que ele diz, que ele fala sobre o físico, né, o corpo físico. Ele diz: não tenho sido desde a minha contínua ascensão espiritual em outras dimensões depois da minha morte na cruz. É um comentário que está relacionado também à filosofia espírita, né? O pessoal que é espírita, que passou pelo espiritismo, tem o conhecimento provavelmente sobre isso, né? Mas assim, quando a gente não está iluminado, a gente, ao desencarnar, a gente não tem um progresso espiritual. E eu acho que isso corrobora com o que o Cristo fala aqui nas cartas, dizendo que a gente volta da onde a gente parou. Mas o Cristo teve essa elevação espiritual, que ele fala: não tenho sido, né, físico, nada, desde a minha contínua ascensão espiritual em outras dimensões. Então, Ele está dizendo que existem outras, né? Pode falar, Vladimir, sim. por favor. Ele foi para outras dimensões porque ele se iluminou aqui nessa dimensão. Aí Exato. não volta mais para a Terra em corpo e vai para outras dimensões, outros portais de dimensão espiritual, que vai ascendendo, ascendendo na espiritual, na espiral ascendente. A gente também não vai voltar mais se a gente conseguir se iluminar e transcender o ego na nossa encarnação. E é verdade o que você falou, quando a gente faz a passagem, a nossa consciência, ela vai para a consciência divina, segundo a carta 9, quando trata da reencarnação, e aguarda uma próxima encarnação para voltar no mesmo nível de consciência que ele deixou na vida anterior, né? Corroborando com o que você falou aí, da gente não evoluir espiritualmente na consciência divina. A gente volta na mesma condição que a gente estava, até que a gente consiga transcender e sair dessa vida terrena, né? Como matéria, né? Como matéria. Consiga transcender o nosso ego. Exato. Esse é o meu entendimento, né? Então a gente precisa, com uma certa urgência, né, cuidar, pelo menos, não digo se iluminar, mas cuidar, né, para que a iluminação esteja o mais próximo possível, né, ou nós estejamos o mais próximo possível da nossa iluminação, para que a gente possa continuar tendo um progresso espiritual consciente, né, porque após o desencarne, Jesus estava consciente, né, ele era o Cristo. E a gente, quando desencarna, nem sei se mantém algum tipo de consciência e depois volta e esquece de tudo, né? Então não consegue ter um progresso depois de desencarnar. E tem muita gente que fala: ah, não, dessa vida não vai dar, deixa para a próxima. Uhum. A próxima pode ser muito mais perigosa do que essa, né? Se essa já está sendo escorregadia, a próxima pode ser ainda mais. Então, não percamos tempo, né? Deixa eu dar boa noite aqui para a Márcia Ruperto, que chegou, e para a Isabel também.
Última noite, estamos ainda na Boa página. boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Gente, eu estou tentando aqui com a minha internet que não está pegando. Daqui a pouco eu ligo a câmera. Tá bom, tá bom. A gente está na página 212 e a gente está indo para o último parágrafo. Talvez você se pergunte. Tem só uma observação aí, Roberto, para fazer. Diga, Rodrigues. Lembrando que Jesus, né? Jesus, após a morte, ele passou ainda 40 dias transitando, né? Aparecendo aos discípulos, né? E até onde a gente sabe, ele até se alimentou, né? Não, ele Foi não não? se alimentou. Ele fala aqui na carta que ele não se Ele alimentou. fala na carta, não se alimentou. Desculpa, não se alimentou. Isso é escrito na Bíblia. E que ele não é que ele apareceu em corpo para os seus discípulos. Ele baixou a frequência e alguns dos seus discípulos conseguiram enxergá-lo. Não eram todos também. Eu só estou dizendo isso porque, como é um caso de iluminação plena, né? Ele se iluminou plenamente, ele tinha o controle das frequências vibratórias, né? Aliás, ele tinha antes de se encarnar, né? É, Então, imagino eu, porque Jesus se tornou um mestre, como outros mestres, né, iluminados, e foi para a condição crística, né? E Cristo é um título, né? É uma condição de iluminação. Cristo não é um homem, né? Não é um espírito, é uma condição. Então, nesse caso, eu acredito que os outros mestres, e até nós, né, os que se iluminarem daqui para frente, também poderão realizar isso, se for necessário. Não, lógico. Agora, aonde ele chegou, agora ele diz aqui que de onde ele chegou, não mais, né? Era baixar demais a frequência, né? E aí ele não pode. Pode falar, Vladimir. Vladimir, quer falar? Não, o Oswaldo está pedindo a palavra, fica à vontade. Não, pedi não. Pedi não. Não. Então, eu acho que me fugiu, cara. Fugiu o que eu ia falar aqui. Tá bom. Aliás, ele é assim, né? Eu acho, me voltou aqui, eu acho que a gente está no caminho da iluminação. Né? Eu não estou nem de forma nenhuma me comparando com a iluminação de Jesus, né? Que ficou 6 semanas no deserto, saiu do Rio Jordão, ficou 6 semanas no deserto, recebendo instrução, mostrando, fazendo, que saiu do deserto com o conhecimento que ele saiu. Mas a gente vem, ele trouxe para nós as cartas de Cristo, que mostram o caminho, como é que a gente tem que fazer, né? Principalmente quando ele chama atenção para a gente e diz, ó, seu propósito aqui na Terra é transcender o seu ego, né? Se conhecer, se autoconhecer para que você possa sair das rodas das encarnações e subir para outros níveis de desenvolvimento espiritual, não precisar voltar mais para a Terra, né, como encarnado, né, voltar encarnado para a Terra. Eu acho que a gente está nesse caminho, né? Não estou falando que eu estou iluminado, longe disso, mas eu já estou mais iluminado do que estava quando eu comecei lá atrás. Eu evoluí espiritualmente. Quando eu falo eu, estou falando eu por nós aqui. Estou me colocando como eu, leitor de cartas de Cristo, né? Nós já estamos parcialmente iluminados. Eu não sei que grau de iluminação que nós estamos. Se nós estamos no grau 1, ou no grau 10, ou no grau 20, mas a gente, a partir do momento que a gente vai conhecendo um pouco mais da vida espiritual, meditando, percebendo, tendo contato com a consciência divina, a gente já saiu do zero, né? A gente já está com uma velhinha acesa, e pelo menos comparando com a gente já é um vagalume, pelo menos, né? Pelo menos um vagalume, como Jesus diz lá. E aí que eu acho que por isso a importância de estudar Cartas de Cristo e absorver o ensinamento e praticar o ensinamento, né? Porque é isso, você vai aos poucos percebendo coisas que você não percebia. Quando você lê de novo, percebe outra coisa que você não percebia. Quando um irmão fala alguma coisa na reunião que você fala, puxa vida, isso eu não tinha visto, né?
É essa iluminação que a gente vai, até que um dia a gente tenha, sei lá, a capacidade de praticar o que Jesus praticava, né? É isso. É gradual, como Eu ele acho fala, que, né? Pode eu falar. acho que um bom material, uma boa ferramenta é realmente nós lermos e refletirmos sobre as afirmações. Ele é bem específico quando ele fala sobre a necessidade de nós trabalharmos a nossa expressão vocal, os sentimentos, está tudo lá nas afirmações. Então, é realmente rever de manhã ou à tarde e verificar onde a gente não foi adequado. Sim, essa autoobservação, autoanálise constante, né? Porque é só É, a gente mesmo quem vai estar, né, nos julgando. Não tem alguém para falar, ah, Roberto, você está pensando besteira, está imaginando bobagem, está sentindo, né, o que não é. É só cada um de nós conosco mesmo, né? Essa autoavaliação, ela é individual e tem que ser. É. E lembrando que caminho crístico, consciência crística é consciência pessoal, é consciência de vibração. Quando Cristo diz que ele está nas vibrações infinitesimais de consciência, onde ele está mantendo a individualidade ali para manter contato com o mundo da individualidade, mas que na realidade a luz dele já é fusionada com o universal, mas é vibração interior. Essa é a consciência crística. Quanto mais nós nos elevamos no círculo de vibração espiritual, nós estamos nos tornando Cristos. Nós estamos nos iluminando, porque Cristo é vibração espiritual, é elevadíssima. Porque essa vibração elevada é que nos aproxima do que é verdadeiramente amor. É através dela que nós podemos compreender de verdade as leis da existência, porque hoje nós só temos vislumbres, nós ainda não compreendemos, porque nós estamos tentando explicar isso em palavras. Ainda não é nem de longe isso, como ele fala aqui. Eu estou dando a descrição da consciência e vocês não estão perto de experimentar isso. Por quê? Porque as nossas vibrações espirituais ainda não nos permitem sentir isso, viver isso. Isso só pode ser sentido e só pode ser vivido. Isso não tem condição de ser expressado pela voz humana. Mas ela pode ser irradiada. Ainda que nós nem é uma coisa assim natural que você nem tome conhecimento da sua irradiação, mas só de você chegar no lugar, você está radiando a boa vontade, o amor, a cura, sem mover o quê? Um dedo da sua própria vontade. Ou seja, a densidade humana do nosso ego não toma conhecimento. Ela não tem conhecimento disso, ela vai tomar conhecimento depois dos resultados prontos, quando o nosso ego já estiver educado nisso e convencido dessa realidade mais além. Porque, na verdade, o nosso ego está sendo espiritualizado. Ele está aprendendo. Eu discordo. Eu não acho que nosso ego está sendo espiritualizado, não. Nosso ego tem um objetivo e uma função, Oswaldo. É cuidar da nossa individualidade aqui na Terra. Bom, e se eu não tiver espiritualizado... Quem está buscando ser espiritualizado é a nossa consciência. Sim, sim. Tá, mas entenda a consciência como todo. Entenda como frequência vibratória. Eu não entendo assim. Então, pois é. A meu entendimento é esse, eu vou compartilhar. O ego, ele está sendo purificado para virar a ferramenta de pura expressão da realidade universal. É para isso que ele foi criado. Ele não está aqui só para ser... Ele não só está aqui para cuidar da individualidade, mas também para expressar, porque ele é a ferramenta de expressão.
Nós temos as mãos, o cérebro, a consciência divina dá o comando para o cérebro, mas se as nossas mãos não estiverem correspondendo, nós não realizamos as obras com as mãos. A mão é do ego, ela é Oswaldo, ferramenta, ele é divino, ele foi criado para isso. ele é uma ferramenta divina para criar individualidade e proteger a individualidade na Terra. Mas ele não tem nada a ver com o espírito, Oswaldo, nada a ver com o espírito. Não, ele Tanto é que ele, ferramenta de expressão. então, a ferramenta, você é uma consciência. Ele faz parte da sua consciência, ele está colocando véus em cima da sua consciência, da sua alma, segurando e achando que ele é capaz de fazer as coisas. Mas o ego não é espiritualizado. Quando você transcender o seu ego, ele fica por aqui. Quando você morrer, ele fica por aqui. Uhum. Ele é Acabou. efêmero. Então, É para que ele efêmero. vai ser? Por que ele vai ser espiritualizado? Ele vai sendo convencido a se afastar. E a nossa alma é chamada para substituir, para vir dirigir a nossa vida. Ele vai perdendo a função dele. Você mesmo, hoje, um homem já maduro, consciente e tal, você precisa do seu ego não toda hora. Você não precisa mais do seu ego para te proteger, fazer nada. Você tem a consciência divina a recorrer. Olha, tudo é compreensão e cada um de nós temos a É nossa. verdade. É verdade. E você está certo, não está errado na sua percepção, mas a minha, ela é um pouco divergente disso aí, porque eu preciso do meu ego. Se tirar o meu ego, acabou minha existência. É isso que eu quero que você entenda. Se o ego é tão importante para a minha existência, que ele não é um instrumento de expressão, como é que eu vou expressar amor para as pessoas se eu não utilizar o ego? Ele está aqui para individualizar, mas ele é o alto-falante, ele é a tela de impressão onde a consciência divina vai se projetar. Quando ele estiver Oswaldo. Quando ele estiver puro de todas as suas impurezas, ele vai ser o canal perfeito. Então, Oswaldo, mas esse sou eu, é a minha consciência que tem que se expressar, não o meu ego. O meu ego está querendo se expressar o tempo todo no lugar da minha consciência. Não. Não, essa aí eu compreendo o que você falar. Aí sim, é o ego capa, personalidade. A personalidade ela tem que ser desfeita. Os véus têm que ser retirados para que a sua realidade se manifeste. Para que a minha consciência a sua viva de acordo com a minha alma, a minha psique e a consciência divina. E o ego fica aí, fazendo o papel dele, às vezes, que tem que fazer mesmo. Mas o ego não tem nada a ver com o espírito, para ser espiritualizado, para ser elevado. Vladimir, Oi. se o Oswaldo me permite, o que o Oswaldo está dizendo é que o ego, ele cria, não é isso, Oswaldo? Isso sim. A expressão, ele cria. A expressão ego expressa criando. Tá Isso aqui eu na concordo. 6 isso. Tá claramente aqui. Olha, isso eu concordo. E ele previne, inclusive. Ele previne. O ego cria, e ele cria a expressão do universal através do ego na individualidade. É isso que o Oswaldo está dizendo, não é isso? Isso, só que ele não quer nem saber se vai prejudicar ou ajudar alguém. Se vai tirar alguma coisa de alguém ou jogar alguma coisa em cima de alguém. O ego não está nem aí. Ele cria. E por isso que a gente tem que... Isso, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas isso não impede que ele seja criador e esteja se expressando. Não, ele é criador. Ele é criador. Ele é criador. Só que ele não está nem... Qual é a diferença dele e da consciência divina, ou da sua alma, ou da sua consciência? A alma, quando cria, quando a consciência divina cria, através do seu pensamento e emoção, ela fala assim, opa, não posso machucar ninguém, eu tenho que dar a melhor solução possível para essa situação. O ego não quer nem saber, eu vou dar a melhor situação, se vai ferir alguém, se vai machucar alguém, não é problema meu, é problema dele. Tanto que ele diz, se você fosse uma pessoa única no mundo, o ego seria maravilhoso. Né? Porque ele não ia atingir ninguém, nem tirar nada de ninguém. Mas o ego está aqui só para proteger a nossa individualidade. Só. E que ele faz muito bem. O que ele quis dizer foi isso. Ele quis dizer com relação à expressividade, né, do ego. Olha o que a oração fala. O meu propósito final
é te expressar. E como é que Tá? você expressa? Olha, presta atenção. Mas como é que você expressa, Oswaldo? Pera, Vladimir. Deixa Não, ele se ô, Celina, colocar. fica quietinha aí, por favor, nesse momento fica quietinha. Porque é o seguinte, olha, quem tem que se expressar Ei, não Vladimir, é não o meu precisa disso, ego. não, Vladimir. É verdade, você tem razão. Hoje meu ego está exacerbado. Eu vou ficar calado. Eu vou ficar calado. Fala, Oswaldo. Deixa eu perguntar, para quem leu a Bíblia, conhece a Bíblia, tem uma passagem, eu não sei se é Pedro quem fala, mas ele diz: quanto mais o Espírito chega em mim, o Pai, o Cristo, eu não sei exatamente, mais eu diminuo. Quanto mais ele cresce, mais eu diminuo. Isso! É preciso que isso aconteça. É, Quando você se diminui, a sua própria vontade vai desaparecendo, a personalidade morre. exato. A personalidade morre. Olha, eu quero que vocês me entendam aqui uma coisa. Eu não quis, de forma alguma, meu coração está aberto, causar nenhum transtorno no coração de ninguém com isso aqui, compartilhar Colocação. do meu ponto de vista. Não, De forma nenhuma, viu, meu irmão Vladimir? Eu aprendo muito contigo e nós vamos crescer juntos. Mas eu só expus a minha maneira de ver só. A minha maneira de compreender o que eu medito nas cartas. Mas tá tudo certo, não tem nada errado, tá tudo ok. Vamos tocar para frente. de uma certa forma eu imagino também o ego como um pitbull. Ele está na nossa mão, né, na coleira. Mas se a gente não adestrar esse pitbull, ele pode até se virar contra nós. É o ego. E assim, o pitbull tá para defender o dono, né? Você anda na rua, outro cachorro ele briga, se alguém chegar perto ele quer avançar. Então, esse cachorro, esse instinto animal de proteção, precisa ser domesticado. Ele tenta fazer de tudo para nos proteger. A gente já sabe disso. Essa é a função do ego, a função divina do ego é essa. Fazer de tudo para trazer a felicidade, bem-estar, manter, né? Ele é o nosso guardião da nossa personalidade. Mas com o tempo ele vai diminuindo. Ele vai, não é que ele vai se educando, mas ele vai perdendo espaço e ele vai entendendo que quem manda na relação não é ele. Quem manda na relação, quando você sai com seu cachorro, é você. É você quem leva ele para passear. É você quem vai dizer para ele ataca ou senta, fica quieto. Então, a gente precisa domesticar o nosso ego. A gente precisa ficar à frente, né, dessa ideia, né, de cavalo, cocheiro, passageiro dentro da carruagem e carruagem. Carruagem é o corpo, cavalos o ego, cocheiro a nossa psique e lá dentro, sentadinho na carruagem, adormecido ou não, a nossa essência, a nossa consciência. Se ela estiver adormecida, o cocheiro estiver adormecido, os cavalos quem vão conduzir a carruagem. E a gente precisa reverter isso. Cristo está ensinando a gente a reverter isso, a acordar esse cocheiro, e esse cocheiro está em ligação direta com o passageiro lá dentro da carruagem, para dizer qual o caminho que os cavalos devem seguir para levar a carruagem, para levar todo mundo até o lugar certo, sem pisar no escorregadio ali, sem cair no abismo. Então o nosso ego ele vai ficar com a gente até a hora do desencarne, até, né, iluminou, sai, como Cristo, como Jesus, né? Jesus tinha o ego lá, a revelia, até os 25 anos de idade. Depois a psique começou a falar para ele: pô, mas você é um inútil, você não presta para nada, você é só um vândalo aí que quer ficar no meio da cachaça, da mulherada, da jogatina. Isso é bom, mas, né? Vamos acordar. E aí ele começou a ir lá para o deserto, fazer meditação. Passou 5 anos buscando alguma coisa que era a mais ou melhor do que estava no planeta. Aí começa essa consciência e depois ele vai atrás do batismo e consegue a iluminação. Esse é o nosso caminho. A gente está fazendo esse caminho de uma maneira ou de outra.
O ego acompanhou ele desde o nascimento até a hora do desencarne. Mas por fim a gente viu que ele aprendeu a não falar mais nada, não permitir que o ego falasse. Quando perguntaram para ele, você é o rei dos judeus? Você é o rei dos reis? Ele falou, tu é quem fala, não é isso que diz? Ele não discutiu com ninguém. E ele fala aqui nas cartas, eu não queria mais discutir com mentes obtusas, nem com os próprios discípulos, né? Antes lá na ceia, né? Ele já não queria falar mais nada. Já percebeu que não adiantava mais, né? Nenhum tipo de discussão. Então ele se calou, ele calou o ego dele e foi viver o destino dele final. Que ele, aliás, já estava ansiando por isso, né? Então eu acredito que o ego ele tem essa capacidade de carregar a sacola para alguém. A nossa essência não vai carregar. Né? Quer fazer uma bondade, vai precisar do corpo, vai precisar do ego, vai precisar das mãos, como Oswaldo falou. Mas ele está a serviço agora. O mordomo não é mais o dono da casa. Ele já reconhece o dono da casa e está a serviço do dono da casa. Como o Vladimir fala, é a alma quem manda. Todo gesto altruísta, o ego é só a ferramenta. Imagina que é o pincel, né? Vamos levar para nós o pincel. Posso pintar um nu artístico como nu artístico ou posso pintar uma mulher pelada como pornografia. O pincel ele vai pintar, ele está na minha mão, ele está a meu serviço, nada mais. Né? E a gente está crescendo espiritualmente, a gente já sabe qual é a diferença, né? do que fazer e como fazer. Então eu acho que sim, é ponto de vista, não tem importância, é muito saudável. Fico feliz, sou grato. Isso é... porque eu penso o seguinte, todo impulso criativo ele tem origem na fonte. Tem origem na fonte. A materialização dessas criações é que são deturpadas por conta das atividades descontroladas do nosso ego. Que a gente permite. A nossa atividade descontrolada do nosso ego é que contamina aquilo. Mas é aquilo que o Cristo exemplifica da chuva, a gota de chuva na palma da mão com a tinta adicionada. Adiciona-se a tinta, mas a essência está ali para expressar. Agora, à medida que esses véus... Eu lembro lá da menina de grande beleza que estava escondida sobre os véus. É isso que eu quero. Ela teve que modificar? Não, ela não teve. Foi sendo retirada as capas e a realidade dela foi tomando conta da situação. Tanto que ela já não se adaptou mais no seu meio, porque ela já não conseguia ser como os outros. Ela teve que se retirar e procurar um ambiente onde ela pudesse ser ouvida e compreendida. Então, eu vejo assim, às vezes eu não soube expressar, é que nós estamos trabalhando neste momento, por isso nós estamos tendo dificuldade, para a elevação das nossas frequências vibratórias dentro dessa consciência humana, desse teto, dessa nuvem, cujo Cristo está acima. As vibrações infinitesimais estão acima dessas nuvens. E nós estamos lidando com essas nuvens agora. Então, eu medito muito, eu pergunto muito a esse respeito. Eu medito 2 horas por noite, na madrugada, eu medito durante o dia, para eu assim, compreender isso. E eu estou pelejando para ver se eu consigo alinhar. Porque, na verdade, nós não estamos aqui, quando eu estou falando isso aqui do ego espiritualizado, é que ele está descrençando das suas próprias criações. Ele está acreditando, a psique já está o convencendo de algo melhor. Porque a mente está ficando mais calma e ele está está seguindo aquelas orientações, está deixando de sofrer muito das resistências que ele sofria antes, porque as criações que ele fazia desordenada antes, elas estão diminuindo. Essa roda de criação, ela está diminuindo. Porque a alma está tomando conta da nossa mente criativa aqui, nossa mente humana. Ela está sendo regada com essas luzes da alma, da nossa fonte do ser. O canal está sendo desobstruído à medida que a gente vai tirando os véus.
E nós vamos continuar. E vai chegar um tempo da iluminação, chegar tanto que o Cristo disse, aí você vai ter um período de descanso. E depois tem outras coisas para você fazer. Vai ter mais luta. Você vai ter um período de recomposição, de descanso, mas não é aí que você vai ficar. A jornada continua. As vibrações, você vai ter outros degraus, outras lutas. Vai deixar de existir as dores? Não. Elas vão estar aí. Só que agora você não sofre mais com elas. Você tem a alegria de recebê-las, porque sabe que por trás daquilo tudo tem uma expressão divina comunicando com você algo bom, compartilhando com você algo bom e impregnando você daquilo, para que você, no futuro, não sofra das mesmas situações. Então, é amoroso. Aquilo que o ego cego fez, agora o ego começa a enxergar. A visão está sendo mais elevada. Eu estou enxergando mais além. Era nesse sentido que eu estava expressando. Mas eu peço mais uma vez desculpas se eu inquietei o coração de alguém. E aí, com isso aí, não é minha intenção. Minha intenção é participar mesmo. Eu gosto de participar. Tá? Gratidão. E eu gosto que todos participem. Acho legal quando todo mundo fala, é bom. Muito bem. Seguimos? Por favor, Vamos lá. Sérgio. Vamos. Último parágrafo, da 212. Talvez você se pergunte como é possível que impulsos universais tão enormes estejam em um estado de equilíbrio. Eles estão em um estado de igualdade e mútua retenção. O impulso do amor atrai e nutre, sustentando e mantendo sob controle a vontade criativa e ativa. Só posso explicar este fenômeno usando estes termos simples. Se colocar a palma de uma mão em cima da palma da outra, com as pontas dos dedos de cada mão tocando o pulso da outra mão e tentar separá-las, ao mesmo tempo que as mantém firmemente apoiadas uma sobre a outra, terá alguma ideia do significado de equilíbrio ou retenção mútua. Eu acho que todo mundo já fez isso, né? Entrelaçou as mãos. Além disso, você deve compreender que ainda que as mãos estejam aparentemente expressando um fenômeno físico, na realidade são governadas e expressam impulsos que se originam em seu cérebro. O seu cérebro pode ser o veículo para expressar ideias conscientes, impulsos. Mas, na verdade, o impulso é a realidade de todo movimento de todo tipo, e não o cérebro físico, que é simplesmente um instrumento de expressão de tais impulsos. Tenho trazido a você apenas uma narração intelectual da consciência universal. Como posso descrever para você o poder latente, a magnificência da reverência, o êxtase, a felicidade radiante, o absoluto estado de satisfação, paz e harmonia de seu ser? Ainda que você possa contemplar e compreender que desta imensidão de consciência o universo inteiro tomou vida e forma, você não poderia perceber mais que um elétron da vasta, incomensurável, alegre realidade que é a consciência universal. Para compreender integralmente a natureza da criação, as razões pelas quais o ego funciona como o faz e por que as entidades criadas sentem os impulsos que sentem, deve-se entender que a natureza e a qualidade da consciência universal são alegria radiante, realização, felicidade. Isso é o que eu chamei de
o reino dos céus dentro de você, dentro de sua alma, dentro dos recessos mais profundos da sua psique, que é o intermediário entre o esplendor de sua alma e a sombra do próprio ego. Voltar a esse estado transcendente de glória, beleza, felicidade e harmonia do ser é o anseio mais profundo de sua alma. Esse anseio constante, essa recordação inata e inconsciente de equilíbrio e paz, felicidade e harmonia, é o que impulsiona o ego, através da psique, a manipular o ambiente em seu favor. Seu firme propósito é o de trazer você de volta ao estado original de glorioso êxtase, do qual se formou sua alma, seu ser e sua forma. Porém, o ego pode conquistar alegria e prazer desejados somente por meio dos dois impulsos magnéticos emocionais de ligação e rejeição, que são apenas impulsos materializados para dar a você a sua individualidade. Portanto, o anseio inato de reunir-se à fonte do ser se experimenta nos parâmetros eletromagnéticos do pensamento e do sentimento, como mais, mais e mais, daquilo que deu a você uma sensação prazerosa anteriormente. Mais amigos, casas, mais carros, roupas, etc. Cada vez que o mais é conquistado, isso provoca uma pequena sensação de satisfação. Talvez uma exibição perante os vizinhos para enaltecer a felicidade. Entre parênteses, marca-se um ponto e tem-se um ponto mais de satisfação. E logo a novidade passa. A nova posse se torna trivial, os sentidos se acalmam novamente, em equilíbrio, e começa o cansaço mental. A rotina se torna monótona e aborrecida. Para gerar um pouco de vida, o ego encontra outro objetivo a ser alcançado para proporcionar excitação e prazer. E assim, a vida é uma perseguição sem fim de satisfações pessoais de diversos tipos, deixando a alma oculta, malnutrida, insatisfeita, ainda ansiando por algo mais. Mas o que é que o meu eu mais profundo está desejando? Você se pergunta em desespero. Quando uma pessoa consegue entender a verdadeira fonte de seu vazio e de seu contínuo anseio interior de ter mais daquilo que me fez sentir bem antes, e começa a meditar para fazer contato com aquele que lhe deu ser, um pouco de equilíbrio divino se filtra através da consciência humana e o vazio começa a diminuir. Se, de fato, tal pessoa vislumbra algo do eterno e do verdadeiro objetivo da vida, o desejo de mais posses acabará por morrer de morte natural. O desejo por mais posses será gradativamente substituído por uma sincera apreciação do que já tem e um sentido de contentamento constante daquilo que já se tem, né? Através das experiências e intervenções milagrosas ou das atividades da consciência divina em sua vida diária, a consciência humana se eleva enormemente e aprende que suas necessidades diárias são satisfeitas da melhor maneira. Aumenta-se a fé e a alegria se intensifica. Posso fazer uma pergunta? Opa, Oi?
Alguém? Sim, 3 pessoas, parece. Vladimir. Ah, pode falar, Vladimir. Aqui, quando ele diz assim, ele, em vários pontos dessa página, ele dá esse entendimento, né? Mas se de fato, tal pessoa vislumbra algo do eterno e do verdadeiro objetivo da vida, o desejo de mais posses acabará por morrer de morte natural. O desejo por mais posses será gradativamente substituído por uma sincera apreciação do que tem um sentido de contentamento constante através das experiências. Para quem é que tem essa sensação? O indivíduo. É uma pergunta. O indivíduo. Exatamente. Quem é o indivíduo? O Sou eu. indivíduo. Sou eu. Sou eu que escolho. Eu só E estou eu que O chamando a indivíduo é atenção. a expressão individual da consciência universal. Então, exatamente. Mas que não é o ego. Não é o ego e não é a alma. É a nossa consciência individual, é o indivíduo, a nossa consciência é a nossa vida. É a nossa Para psique. ficar claro, é a nossa vida. Não é a psique. A psique é com quem ele se comunica, que a psique percebe que ele está querendo evoluir e começa a chamar a alma para a vida dessa consciência individual. Esse é o meu É a entendimento. ponte. Só queria falar isso. Só. Porque assim, quem decide as coisas na minha vida? Tanto que ele fala, né? Quando o indivíduo dá asas ao ego, o ego se torna egoísta, vira egoísmo, né? Tudo que a gente quer é o que o ego quer. Então eu vou satisfazer todas as minhas vontades do corpo. E aí ele diz que é o ego quem está no comando. Só que esse comando foi entregue. Eu tenho dentro de mim, todos nós temos, todas as crianças, né, têm dentro de si já essa intuição de certo ou errado. A mamãe fala, não mexe em cima da mesa, não mexe nos bibelôs que pode quebrar. Aí vai depender do grau de consciência que essa criança, que essa alma já tem, ela vai obedecer à mãe ou não. Né? Vai depender da personalidade dela, se ela é uma personalidade irritadiça. Vocês já viram aquele vídeo, né, da mãe quebrando um ovo na testa das crianças, né? A criança que é fleumática lá, fica toda chateada, tem outra que dá um tapa na cara do pai, tem outra que não sabe o que aconteceu, fica, né, fica lá paralisada, em choque. Esse é o ego de cada uma delas, né? A pequena personalidade ali está se desenvolvendo. Agora, o ego ele vai reagir nessa criança, né? Tanto que ele fala, lembra? A gente leu aqui há poucos dias aí, que quando uma criança bate na outra, a que apanha se sente impelida a bater também. Porque é natural do ego, ele vai se defender. Ele precisa se defender. Como é que ele vai manter a individualidade dele se ele fica apanhando? Ele vai apanhar até morrer. Então ele vai chorar por comida, vai chorar por conforto, bem-estar, por segurança, e vai revidar quando precisa. Mas existe alguma coisa que não é só o ego quem se expressa. Existe esse eu primordial, né, divino também, que no momento a gente pode chamar de psique, quando Cristo fala que ela ocupa todos os recônditos da mente humana. Abre o microfone, Vladimir. A mente humana está falando. Ela ocupa todas as brechinhas da mente humana. Isso. Nós não podemos esquecer que a gente tem a nossa mente vivendo conosco aqui. Lembra que Jesus, lá na carta 1, pergunta: o que é mais importante, o corpo ou a mente? Uhum. É a mente, eles falam. Né? Por quê? Porque é ela quem vai comandar, quem vai viver a nossa vida. Né? O corpo é a individualização da nossa alma aqui só. E essa mesma mente é quem vai decidir, vou fazer isso ou não vou. Meu amigo me convidou para fazer um assalto. Vou ou não vou? Dinheiro é fácil, né? O jeito lá, a mutreta é rápida, não vai dar em nada, não tem ninguém, nós vamos ficar cheios da grana.
Quem é que decide vou ou não vou? Eu não vou telefonar para o meu pai e para minha mãe e perguntar o que que eles acham. Mas quem dentro de vocês decide ir fazer a coisa errada ou não? É o ego? É a essência? É a consciência? É a psique? É o Rodrigues? É o Oswaldo, Vladimir? Quem que decide dentro de nós? Eu vou ou não vou? Faço ou não faço? Pelo texto aqui, é a psique que faz isso. Ela ocupa o recôndito, os recônditos da consciência humana. E se ela tiver essa ponte, porque ela é a ponte, né? Não é que se ela tiver, mas ela tiver fazendo esse trabalho bem feito entre a essência divina, que ela conhece, e o ego, que ela conhece, ela vai dizer: vai não, Roberto, vai não. Por mais que seja bom, seja fácil, mas isso depois vai trazer consequência. Psique. Roberto, o Cristo diz aqui, né, que o ego impulsiona, né, impulsiona para manipular a psique a fazer o que ele quer. Tá É. aqui na página, a gente leu, acabou de ler na página 213, no final da página. Ele manipula a psique para fazer a vontade dele. Por isso que a psique é que desperta para a consciência, né? E Uhum, faz o caminho inverso. exatamente. Aí Pois é. ela passa a dominar o ego, mas não porque o ego é ruim. Lembremos que o ego, ele é divino também, né? Ele tem uma função natural e é característica dele. Essa é a função divina dele, né? Proteger e Só trazer felicidade. Exato. Por quê? Porque se a gente tiver sobre a influência da consciência, se a gente tiver manifestando a consciência, o ego também estará, né? Pois é. Agora, se não tivermos, o ego também não estará. Entendeu? A psique, voltando lá para os primórdios, que eu não gosto de voltar lá, mas assim, a psique é, em outras palavras, o anjo da guarda. É o Adão. É a intuição da criança que não vai Entendeu? mexer na mesa. Metaforicamente é verdade, é isso. Faz Você sentido. entendeu? Ela é o anjo da guarda. É ela que é a intuição. Faz ou não faz. Ó, ela recebe poder, ainda que ela não esteja alinhada ainda com a alma, ela está sendo alimentada pela alma. Ela recebe poder para administrar. Se ela administra bem a mensagem, se ela entrega bem a mensagem, aí é o trabalho dela. Se ela está inebriada pelo ego, ela vai ser convencida pelo ego e a mensagem vai ser distorcida. E aí as experiências vão ser traumáticas. Mas se ela está afinada com a fonte, ela entrega a mensagem tal qual recebeu, ninguém tem trauma. Nem nada da individualidade, a entidade toda é feliz. E Eu o ego, penso assim. e o ego começa a dominar a psique assim que a vida, né, é manifestada no embrião lá. Então, e o que aprisiona, né, a criança quando ele fala com correntes, amarras, ataduras, é exatamente essa psique, essa luz que veio. A criança é pura luz. Mas conforme ele vai recebendo esses ensinamentos, né, dos pais, dos professores, dos familiares, vai ofuscando essa luz, né, vai abafando essa luz. A luz não apaga, ela está lá, só que não reflete, não expande, né? Exatamente. Pessoal, estou indo embora, boa noite. Perdão aí pela minha a falta de controle emocional. Uma Não, boa quem noite tem para que pedir todos perdão aí. sou eu, rapaz. Não tem nada Não, disso. não, Irmão, não, não. Né? Uma Você boa não fez noite a nada todos. demais. Apenas expressamos. É, foi apenas um impulso. Vamos lá. Apenas A todos, expressamos. Pô, só pode todos sair para tivemos um fora o que impulso. temos dentro. é isso aí. Tá? Uma boa noite a todos e um bom fim de semana. Bom descanso, Igualmente. até amanhã. Agora, eu estava lembrando aqui, né, que ele fala o tempo todo aqui, né, como que acontece essa transição, né, de... eu lembro, assim, de época de escola, e até dos pais, família e tudo mais, né, que a própria sociedade ensina a criança a, a buscar, né, a alimentar o impulso egóico, né? Uhum. Porque
Se nós fôssemos ensinados de bercinho, como Cristo diz, né, sobre o amor, sobre o direito do outro, né, que ele também é um ser divino e que ele também tem um ego, né, enfim, isso não aconteceria, né? E a gente é ensinado desde cedo a batalhar, a lutar, né? Você pode, conquista, tal. Faça, estude, porque você vai concorrer com mais não sei quantos, né? Ou seja, é tudo bagunçado, é tudo errado, né? Não tem como a gente permanecer iluminado ou puro, né? Como criança aí, se a gente é bombardeado dessa forma. Não tem como. Esses são os véus que foram colocados na nossa beleza. Exatamente. E o Cristo fala na carta 9 com relação. Não, acho que é aqui mesmo, um pouco mais para frente. Ele fala sobre essa coisa da gente não obrigar uma criança a ser prestativa, ou ela se doar, ou ela fazer sacrifício, autossacrifício, porque isso parte dela. Isso. E aí você pode lembrar de quando você era pequeno, você era egoísta? Ou você sempre dividia lá o lanchinho, a bolachinha com um coleguinha na escola? Você se preocupava com um amiguinho que não tinha lá o que comer e pedia para a mãe colocar 2 sanduíches para levar um para ele? Né? Isso não é certo nem errado, mas está já, né, na essência de cada um. Uns mais, outros menos, outros foram aprendendo com o tempo. Cristo ensina, né, isso para nós hoje, para a gente compartilhar aquilo que a gente tem com o outro que não tem. Ele pede para a gente ser generosos com os que não têm, os que têm menos, né? Então, se a gente aprender isso nessa vida, talvez a gente na próxima, né, nesse planeta ou qualquer um outro, se a gente já aprendeu, a gente vai levar isso. Porque isso é da alma, isso é do reino dos céus. E vai levar esse amor, essa caridade, né, essa benfeitoria da alma, que já existe, mas sendo oprimida aí com os véus, né, com esse ensinamento de protege o que é seu, esse é seu, aquele é do outro, não mexe no que é do outro, também não permite que ninguém mexa no que é seu, né? Conquiste mais, quanto você puder conquistar, como ele falou aqui, né? Mais posse, mais carro, mais amigo, mais casa. Aí depois você começa a partir para mais mulher, né? Ou para mais marido, mais homem. E aí é o egoísmo, né? Essa expansão do ego sem limite. E isso aqui é o que eu permito. Eu, Roberto, permito. Não, quando eu olho no espelho, eu não vejo lá a minha essência, não vejo o meu ego, vejo minhas vontades, sei das minhas vontades, mas eu controlo essas vontades ou faço a vontade que eu tenho de fazer. É por isso que não são governos, né, que promoverão a igualdade social. Não são governos. Nenhum homem vai fazer isso Não. de espontânea vontade, né? Só, só a consciência através da expressão do indivíduo manifestado. Só isso. Só isso. Por isso a importância de levar esse conhecimento adiante. Porque aqui nós somos um grupo aí de 10, 15, né? Fica sempre variando por aí nas nossas reuniões. Mas se a gente conseguir disseminar isso entre outras pessoas, se outros grupos de 10 ou 15 estiverem aí, né, em outros grupos, outros estados, outros países, isso vai crescer de maneira exponencial, né? Somos pequenas labaredas de uma grande fogueira. Ponta de lança. Ponta de lança, e o Cristo fala aqui, né, para os próximos 2000 anos. Talvez a gente tenha que voltar mais 20 vezes, mas não por nós, não para nós, por todos, né? Essa é a diferença. A gente volta para ajudar as pessoas, né? Como é que uma pessoa como vocês aí, com mais de 30, 40, 50 anos, conseguiu aceitar cartas de Cristo com tanta facilidade? Não é normal. A maioria das pessoas, eu vejo pelo meu filho, 39 anos. Não é simples de falar alguma coisa de espiritualidade com ele. E vocês têm isso na família também.
Viu, Roberto? Aqui na carta 4, Cristo fala que os mestres espirituais podem reencarnar para praticar elevados princípios da existência. Acho que é o nosso Então, caso. né, se a gente já está no caminho da maestria, então provavelmente nós também reencarnaremos, né? Para ajudar. É diferente, né, de reencarnar como karma. Aos princípios da existência. A vontade de ajudar os nossos irmãos que ainda estão, né, chafurdando aí na lama, estão nas trevas, estão perdidos. A gente vem para ajudar, a gente vem para colaborar. Todos nós somos grandes almas, todos nós viemos da luz, da pureza, da iluminação, da beleza, da majestade. Todos nós somos. A gente só foi enrolado, encapsulado, né, emaranhado, envolvido. E se voltarmos, mesmo iluminados depois, vamos ser encapsulados de novo. A gente vai ter que trabalhar para limpar o ambiente. Aqui é assim que funciona. Aí você fala, não, você já volta pronto. E por que Jesus teve que trabalhar para limpar? Não passou 25 anos? Pelo menos até os 20, 30, 20, 40 anos, né? Pelo menos. Porque Jesus foi até os 25, né? É, E a Canal foi até os 40. Eu não então, sei o Buda, né? Eu não sei o Buda quanto é que foi, o né? Buda Outros 40. saiu, 40, 40. 40. O Moisés foi 40. Moisés 40, é. É por aí. fala, Celina. Eu entendo, fazendo uma colocação acerca da transição planetária, o planeta e todos nós estamos elevando a nossa frequência para podermos viver na quinta dimensão. Nesse nível, a restrição que foi mantida sobre a humanidade e o esquecimento das nossas encarnações está sendo dissolvida. Dentro em poucos anos, eu creio que todos nós teremos consciência de tudo aquilo que foi feito, nós fizemos, e os próximos passos, se nós termos a possibilidade de encarnarmos novamente nesse planeta, nós vamos encarnar tendo consciência e tendo consciência de todos os nossos atributos divinos, um deles sendo a telepatia. Então, vamos estar numa posição de muita luz, podendo utilizar adequadamente aquilo que é da nossa própria natureza para ajudarmos as pessoas que ainda não têm esse nosso nível de consciência, né? Porque a maior parte da humanidade tem uma consciência muito limitada, cheia de crenças limitantes, e nós podemos ajudar melhores. Então, a próxima encarnação, se nós estivermos aqui nesse planeta, será com consciência de toda a nossa caminhada em outras vidas. Isso me fez lembrar do Chico Xavier, né? Independente dele ver espírito ou não, mas diz que ele lembrava de 40 mil anos, né? De encarnações, coisa e tal. E ele é um luzeiro, né? Foi, ainda é, para muitas pessoas que estavam sofrendo na ignorância, né? Quantas mães foram lá para tentar uma comunicação com o filho, receberam uma carta, alguma coisa, e isso aliviou o coração dessa mãe, né? Tirou desse sofrimento, né? Da cegueira, do medo. Quantas pessoas têm medo de desencarnar? Através, né, da psicografia dele, ele ajudou muita gente a compreender melhor
sobre o desencarne, sobre o reencarne. Então, o que a Celina falou realmente é bem interessante. O Cristo fala também sobre isso, né? Agora a gente está começando a ter uma consciência que está sendo capacitada a receber novas informações. Talvez a gente volte. Se voltar com consciência, melhor ainda, né? Vai facilitar bem o trabalho. Uhum. Né? A gente com certeza não vai ser pego. Eu vejo muitos jovens, né, que quando entram nessa fase de adolescência acabam caindo lá para bebida e drogas. Eu sempre imagino que como se fosse aí a turma das trevas, querendo pegar essa luz e abafar ainda mais, sabe? Porque as crianças, elas vêm com essa pureza que o Cristo falou. Elas precisam ser protegidas. Porque o equilíbrio, né, pelo menos aqui no nosso planeta, o equilíbrio é entre o bem e o mal. Quando nasce uma criança boa, alguma coisa ruim vem para equilibrar isso, né? Senão só o bem vai progredir. E nessa fase de equilíbrio, né, não é assim. Mas enfim, a gente tem que proteger as crianças e ajudar a elevação delas, né? Essa compreensão. A compreensão sobre as leis da existência, falar da maneira que a gente puder, sem, né, bater contra os pais e a escola também, muitas vezes, né? É isso. Vamos continuar mais um pouquinho? Eu Vamos. sugiro que a gente vá até parar nesse último parágrafo, no entretanto, porque para nós aqui é uma parte de divisão, igual onde a gente coloca todo dia um pedaço das cartas, né, que a Lourdes posta. Uhum. Para nós, fecha um trechinho aí. Por favor, Sérgio. Até Roberto, onde? Não entendi. Até Roberto, onde? É o último parágrafo da página 214. Ah, A no último. Defátima quer perguntar alguma coisa. Diga, De Fatima. Roberto, Diga. nessa conversa toda, o que eu estava entendendo, sei lá, compreendendo, é que realmente, nesse universo todo, a gente precisa ter sensibilidade de ver que são sementes diferentes, cada pessoa. Sim. Aí eu tiro pelos meus filhos, né? Eu vou para a minha casa. O mais velho, eu vou com esse livro para ele ler, ele faz, ô mamãe, tenho paciência de ler, não, eu só tenho paciência de ler bula de remédio. O mais novo já discute. O mais novo eu mando aquelas coisas que vem todo dia, né, que eu gosto de ver. Quando eu vejo que está bem interessante para ele, eu mando. Aí ele, eita, mamãe, isso, aquilo, outro. O de cá, em matéria de ação, de comportamento, tem as cartas de Cristo no comportamento. Mas ele não gosta de ler. Está cansado, já leu demais. Aí ele diz, hoje eu só leio, mãe, eu tenho uma mania de ler bula. Eu digo, tá certo, então leia. Não vou discutir. Né? Se eu vejo. E assim a gente vai convivendo nesse universo maravilhoso, né? Colorido, de sementes diferentes, justamente para a gente também Sim, aprender a lidar nesse universo. com Porque certeza. para mim é um grande aprendizado. Ah, sim, sim, sim. Não é? É um grande aprendizado. É isso que eu queria dizer, porque eu me lembrei que eu vim de lá agora, e eu lembro quando ele disse para mim, mamãe, eu hoje só leio bula de remédio. Eu estou com uma mania, eu digo, continue lendo só a bula de remédio. Até logo. Em matéria de atitude, ele é interessante, ele tem essa alma boa, bondosa, porque ele é supervisor da Vale, né? E ele trata as pessoas com a alma. E ele é tido como diferente, por conta desse temperamento dele. Mas todo mundo precisa dele com esse temperamento diferente do normal, da estrutura. Que ele pensa no outro, ele vai... Não, mas olha, mas tem isso. Ele vai tentando arrumar, só em última instância que ele... A mãe ali não teve jeito. Quer dizer, ele já tem isso na essência dele. Porque a estrutura não quer isso. Ela não quer esse entendimento, ela quer
a produção, e se ele bota para fora e vai embora, o humano desaparece. É. Inclusive, na posição dele, ele é muito analisado quando fazem que ele é isso, é aquilo outro, mas ele é muito humano. Isso que eu acho que é a melhor parte dele. Sim. Eu acho que é o humano. Com certeza. Né? E está aí. E assim vai, né? Vamos em frente, não lendo a bula, vamos ler o livro. Isso mesmo. Bonfim, quer falar, Bonfim? Diga lá. Não, Tá de boa? só ouvindo mesmo, aprendendo. Ouvindo a poeta. O caminho fora da jornada, ó, o caminho sem a jornada espiritual, ele é um caminho de enfado, de canseira, de sofrimento, de perdas e por aí vai. O caminho dentro da jornada, quando você sai do caminho e vai para a jornada, continua com sofrimentos, acertos e erros, porque são através deles nós vamos evoluindo, que a psique vai aprendendo, né? Vai percebendo o contexto. E só depois da evolução, ou depois da evolução, não, da iluminação, que pode acontecer não, que acontece nessa encarnação, né? Ou seja, no período encarnado, né? Na materialidade, a iluminação vai acontecer na materialidade, somente e apenas. Você pode viver no reino dos céus. Desse jeito. Deu para entender o que eu falei? Ficou complexo. Perfeitamente. Nós vamos ler até onde, Alberto? Que eu não vi. Estava pensando aqui no último parágrafo da 214, porque aqui é a parte 14 da carta 6. A Lourdes posta todo dia um trecho, né? Essa divisão eu tenho aqui no livro, né? E porque é como se entrasse num outro assunto. Ou como Cristo pediu, né, pede aqui nas cartas, leia uma página por dia. E no começo, quando o pessoal não tinha livro, né, lá em 2010, 2011, era só o PDF que tinha. Então o pessoal imprimia uma folha e essa divisão, né, de partes, vê que quando a Lourdes posta lá, tá lá, né, texto complementar, parte 1, parte 2. Essa parte é a divisão que foi feita já há 14, 15 anos atrás aí. Aí a gente segue por isso. E são maravilhosos esses trechos, maravilhosos. Uns são bem pequenininhos, outros, né, demora aí 7, 8 minutos, mas todos... Maravilhoso. Nossa, eu gosto. Todos têm um fundamento. Mas com relação ao horário, a gente está com 1h25, a gente começou há uns 9, 10 minutos, estamos com 1h15 de reunião. Também para não estender muito, né? Então, se você puder ler, por favor, Sérgio, o penúltimo parágrafo, que acho que é onde a gente encerra, né? Por isso tenho dito. Tá, hoje, pessoal, eu vou ficar por aqui, tá? Boa noite, hein? Obrigada. Boa noite, Bebel. Pelas explicações. Boa noite, Bebel. Tá, tchau. Tudo Obrigada. de bom, bom final de semana. Igualmente, para todos vocês. Um abraço. Grato. Outro. Bom, vamos continuar, Alice. Por isso tenho dito, não vim para ensinar você a pensar positivamente para atrair ao seu redor as coisas que quer e necessita. Vim expressamente para levá-lo de volta ao reino dos céus. Aí, Bonito, né? demais. Muito bem, então fica para a próxima live esse Isso. trecho e entretanto. Isso, segunda-feira a gente retoma. Gratidão à consciência divina, gratidão a todos vocês, à consciência de todos vocês, porque é sempre crescimento. Gratidão. Amém. Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite a todos. Aqui está Boa noite, relampeando boa e noite. trovejando. Aqui está relampeando e trovejando e chuva.
Eu aqui olhando, eu aqui olhando. Aproveita o eletromagnetismo que está no ar. Só toma cuidado. Tá Exatamente. forte, aqui tá forte. Oi, Hilton, valeu, gratidão. Tá com a Ótima esposa noite hoje a aí? todos. Boa. Até Tchau, segunda. Tchau, bom descanso para Tchau. vocês. para Até. todos. Amém. Amém.